Olá, estamos mais uma vez aqui, sempre com muita alegria no coração, pelo convite que nos é feito pelo Ivair Lux, presidente do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. A gente sempre se sente muito honrado com esse convite, porque a gente sabe o peso da responsabilidade que tem um convite para falar sobre a doutrina espírita. Apesar do meu pensamento ser sempre falar para quem não é espírita. E aí a gente inclui também quem já é espírita. Já eu explico. Eu acho que a gente primeiro tem que pedir a Deus e a Jesus a permissão para que esse estudo aconteça. Agradecendo os espíritos benfeitores que são enviados para nos inspirar, para nos ajudar, e pedindo ainda que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, em cada coraçãozinho que nos assiste, em cada coraçãozinho que aqui se encontra, porque a gente sabe que os desencarnados vêm para assistir também o estudo, aproveitando, a energia animalizada que eles ainda necessitam para lidar com as coisas, já que muitos desencarnam sem ao menos saber que desencarnaram. Então a gente agradece a Jesus, agradece a Deus, pede essa paz e vamos começar. A gente vai tratar hoje do Livro dos Espíritos, na parte 4ª do Livro dos Espíritos, que é a parte que fala das esperanças e consolações. É uma das partes mais bonitas, no meu ponto de vista. Esse capítulo 1 da parte 4ª, ele trata das penas e gozos terrestres. Então, apesar da gente, em alguns momentos, falar das coisas do céu, a gente vai estar muito ligado nas coisas do plano físico, porque as perguntas, as dúvidas estão focadas nesse capítulo no plano físico. A gente começa na pergunta 934, que fala da perda dos entes amados. Quem já perdeu alguém, ou quem já perdeu alguém muito importante na sua vida, sabe a dor profunda, lancinante que a gente sente no peito. É uma dor que, ao mesmo tempo que aperta o coração, arde, como um punhal que tenha sido cravado em nossos corações. E os espíritos superiores que seguem junto de Kardec
para orientá-lo, e mais à frente ele vai saber que, na verdade, esses espíritos são a pleiade de espíritos angélicos sob as ordens de Jesus. São eles quem definem, acompanham e explicam, respondendo às perguntas que Kardec foi compilando, foi organizando. Ainda assim, a gente sabe que Kardec é perguntador. Kardec é insistente. Kardec, muitas vezes, se repete e ele faz isso para tirar qualquer sombra de dúvidas naquilo que ele está perguntando. E, normalmente, os espíritos superiores que nos tratam como somos, né? Crianças, eles têm a maior paciência, eles têm o maior carinho, eles nos ajudam a compreender, mas muitas vezes, como Kardec era insistente, eles eram firmes, enérgicos. Às vezes eles dizem assim para Kardec: nós já respondemos essa pergunta. Ou então, você já sabe a resposta a essa pergunta. Ou então, procure no seu coração, procure na sua mente a resposta para essa pergunta. Eles fazem o papel, mal comparando, dos pais terrenos, né? Que são doces, amorosos, mas que têm que ser firmes em muitos momentos. Mas nessa questão em especial, quando Kardec pergunta sobre a perda dos entes amados, dizem-nos os espíritos superiores: é uma das mais legítimas dores. Uma das mais legítimas dores. Isso está na pergunta 936, que não é o começo, né, do que a gente está estudando. O início é 934. Mas Kardec vai perguntando e aí chega na pergunta 936 e os espíritos dizem isso. É uma das mais legítimas dores. Por que que eles dizem isso? Porque eles sabem que nós estamos aqui passando um período. Nós viemos da pátria espiritual e aqui estamos encarnados, ou seja, com um corpo de carne. Nós, espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes, para traçarmos uma jornada até a presença de Deus, até a angelitude. E eles sabem, os espíritos superiores sabem, que a gente vai perder este corpo de carne em algum momento dessa jornada. A gente vem para reencarnar de cada vez que a gente volta por um período de 80 a 100, cento e poucos anos.
a estimativa de vida do ser humano está em franco crescimento, né, graças aos avanços da medicina, das tecnologias. Antigamente, lá atrás, as pessoas morriam aos 30 anos, 30 e poucos anos, e aí foi subindo. Hoje em dia, a gente sabe que vem para passar um período de entre 80 e 100 anos, com algumas exceções. Com algumas exceções, que são as mortes prematuras. Prematuras para a gente. Porque os espíritos que acompanham o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, sabem que aquela morte, naquele momento, aos 40, 50, 60, enfim, aos 15, aos 4 meses, tem um sentido aquele período de tempo que o espírito ficou encarnado ou fica encarnado. Mas o espírito se desprende daquele corpo e quem fica? Quem fica sofre muito essa separação. A gente separou em 4 itens esse tema, perda de pessoas amadas, porque cada um deles é muito importante. Primeiro, a gente fala da dor da separação. Quando chega o momento da separação, a gente sabe que não pertence à Terra, a esse lugar. A gente sabe, e quem não sabe, como nós espíritas, quem não sabe, tem outros tipos de apoio para ajudar. Eu vejo tudo isso, essa questão das religiões, eu vejo isso como um diamante lindo, lindo, sendo lapidado com cuidado, e cada uma das faces desse diamante é o mesmo diamante, e cada uma das faces é uma religião. Mas no centro disso tudo está Deus. Então, independente da face que nós escolhamos, ou que esteja ao nosso alcance, de acordo com o nosso entendimento, cada uma dessas faces é válida, e cada uma dessas faces tem uma forma de consolar aqueles que perdem um ente amado. Nós espíritas não estamos no topo da cadeia. Não estamos. Nós espíritas ainda temos muito a evoluir, muito. Mas a gente já tem algumas respostas. Tanto é que a perda de pessoas amadas, essa dor lancinante que eu falei, é um dos principais motivos para que as pessoas procurem uma casa espírita. Porque
se elas estão perdidas, se nenhuma das outras religiões, nenhuma das faces desse diamante maravilhoso conseguiu confortá-las, a doutrina espírita tenta e tem muitas respostas a dar, muitas. E voltemos à dor, porque eu separei em 4 itens, era isso que eu estava falando. A dor da separação, depois o nosso egoísmo, depois o reflexo dos nossos pensamentos, perdoem, naqueles que partiram, e finalmente a ferramenta de comunicação com os que partiram. Aos 29 anos de idade, eu perdi o meu primeiro marido. Foi uma morte súbita, foi um infarto fulminante. Ele tinha 36 anos e eu, aos 29, tinha 3 filhos pequenos. Um de 2, um de 5 e um de 8. Foi uma dor absurda. Eu já era espírita e ainda assim eu me desesperei. Momentaneamente, mas me desesperei. Quando a gente perde alguém, a sensação que fica é de um vácuo, como se a gente caísse no vácuo. Vocês sabem aquela sensação que a gente tem quando está subindo uma serra ou descendo a serra? Uma sensação que a gente chama de moco no ouvido, e às vezes a gente masca um chiclete. Isso acontece também quando a gente está num avião e o avião vai decolar ou vai aterrissar. A gente sabe que é um deslocamento de ar, mas é também um momento que a gente se sente isolado. Às vezes a gente também aperta o nariz, fecha a boca, força para o ar sair pelo ouvido e faz assim, puf, e melhora. A sensação é essa, de um grande vácuo, de um moco, como se a gente não pertencesse mais ao mundo. Eu tenho em maior apreço de todas as perdas de entes amados, a que eu suponho seja a mais dolorida é perder um filho. Mas eu não posso descrever isso, porque eu nunca perdi. Mas eu me solidarizo com aqueles que perderam. A gente se dá conta no momento que perde alguém, apesar da gente saber que todo mundo morre, no momento que você perde um ente amado, a gente se dá conta da finitude. A gente se dá conta de que não era uma historinha, de que eu penso nisso amanhã, eu ainda sou jovem, eu vou deixar para me preocupar com essas questões de religião quando eu for mais velho. A gente vai empurrando para frente.
meio que num movimento de negação. O psiquiatra e fundador psicologia analítica, Carl Gustav Jung, ou Jung, como o pessoal mais fala, ele diz que não há despertar da consciência sem a dor. Não há despertar da consciência sem a dor. Então, isso que eu falei agora, de deixa para lá, vamos pensar nisso depois, quando eu for mais velho eu me preocupo. De repente, a gente acabou, a gente ainda está, né, numa pandemia, mas a gente acabou de passar pelos piores momentos, né, que foram os momentos que antecederam as vacinas, e ainda estão morrendo muitas pessoas todos os dias, e cada pessoa dessa que morre é uma família, é uma comunidade, às vezes, que fica órfã daquele ente que partiu. Independente do título que tenha, não precisa ser o pai, o filho, a mãe, às vezes é um vizinho muito querido, é um sogro ou uma sogra, é um cunhado, é uma irmã, não importa. É muito doído. Mas só essa dor, de acordo com Jung, é capaz de chacoalhar a gente para mostrar que é real, que a dor é real, que a perda é real e que a gente vai ter que crescer a partir desse momento. E aí, eu me lembro do livro Sobre a Morte e Morrer, da também psicóloga e psiquiatra, doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ela definiu as fases comuns do luto. Então, ela divide as fases do luto para que seja, vamos dizer assim, mais didático para a gente. Primeiro é o choque. Aquilo que eu estava falando. Aquele moco, aquele vácuo, é o choque. Enterram um punhal no nosso coração, desligam a nossa mente da tomada e a gente cai naquele moco, naquele vácuo. Paralisa a gente. Em seguida, ela nos diz que vem a fase da negação. E era essa fase que eu estava falando antes também. Mas só que ali é real. Não dá para adiar. Não dá para dizer, depois eu penso nisso. Não. Está ali. Ou não está mais ali a pessoa. E a gente entra em negação. Não é possível. Isso não está acontecendo. Ele ou ela, a qualquer momento, vai voltar. Quando meu primeiro marido morreu, ele, que era oficial da Marinha, ele estava embarcado num navio em Salvador. E era o dia, ele já estava há uns dias lá, há umas semanas lá, e aquele era o dia que o navio ia voltar, começar a retornar para o Rio de Janeiro. E dentro do navio ele teve um infarto fulminante, não deu tempo do médico que estava a bordo, que era um cardiologista, não conseguiu
trazê-lo de volta. Mas durante muito tempo, eu olhava para o portão da casa e dizia: a qualquer momento ele vai entrar. Daqui a pouco ele está aí. Isso é negação. Isso é negação. Depois do choque, você começa a dizer: não, não é possível, não é, ele vai chegar a qualquer momento. Aí vem a terceira fase. Quando você percebe que não é pesadelo, não, ele não vai voltar, não, ele não vai chegar, ela não vai estar aqui à noite, depois do trabalho. E aí vem o período da raiva. A gente fica com raiva. Raiva de tudo. Raiva de todos. É um processo. Não adianta a gente negar. A nossa raiva vai se dirigir ao primeiro que passar na nossa frente. Do tipo, alguém vem nos consolar e você pensa: ai, que chatice. Tá falando e não sabe a dor que eu estou sentindo. Ou você vê um programa de televisão e se irrita, porque você diz: como é que pode estar rindo, estar brincando? Como é que pode estar fazendo festa de aniversário, o vizinho? A gente fica com raiva. Tudo aquilo, todo aquele emaranhado de sentimentos, de emoções, vai se separando em fases. Aí, passada a fase da raiva, à medida que a gente vai se acalmando, eu sacudo assim, porque a sensação que dá é que se a gente balançar, as coisas entram nos eixos. Mas aí vem a fase da barganha. Barganha. Troca. Promessas. É o e se. E se eu tivesse levado ele no médico quando ele não quis, se eu tivesse insistido? E se ele não tivesse ido trabalhar de carro? Aí morre num acidente de carro. E se eu não tivesse dado uma moto para o meu filho? E aí a gente começa, ainda nesse período, é um período meio de loucura mesmo. O chão cai, você fica sem chão. E aí a gente começa na barganha a querer barganhar com Deus. A gente diz para ele assim: olha, eu prometo que eu vou me modificar. Eu prometo que eu nunca mais falto a uma palestra da casa espírita. O que a gente está tentando fazer com Deus? Eu faço isso e você me devolve a pessoa? É insano, mas ao mesmo tempo é são, porque é a nossa psique tentando arrumar dentro da gente aquela confusão de emoções. E aí da fase da barganha vem talvez a pior delas. Quando você vê que não adianta barganhar com Deus. Opa, caiu o fone. Não adianta barganhar com Deus. Não adianta prometer a Ele que você vai ser bonzinho ou boazinha. Quando você vê
que nada vai modificar o cenário, que nada vai fazer aquele ser amado estar de novo com você, aí vem a fase da depressão. É aquele pensamento do não adianta. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou gerenciar a minha vida agora? Voltando ao assunto do meu marido, meu primeiro marido, ele era um paizão para os filhos. Um paizão. Aquele pai que senta, que brinca, que conversa. Eles eram pequenos ainda, mas ele era completamente devotado aos 3 filhos. Completamente. Uma das primeiras coisas que eu tive que dar conta foi de como eu ia substituí-lo nessa função. Porque eu sempre fui a mãe que tá na hora do banho, olha o remédio, vem cá que a mamãe enxuga, vamos arrumar a cama, tá na hora de dormir. Eu sempre fui a mãe, o lado prático da coisa. Sempre com amor, claro. Filho a gente ama sem medida, né? Mas eu sempre fui assim muito objetiva. Então, quando ele partiu, eu fiquei sem saber como dar conta. Como é que eu vou criar esses 3? A minha parte eu sei fazer, mas e a parte que era dele? Eu vou saber brincar com eles? Eu vou saber fazê-los rir? Essa é a fase da depressão. E nessa fase é muito aconselhável, muito, que se procure um psiquiatra ou um psicólogo. E vamos acabar com o preconceito. Psiquiatra é médico que mexe, que ajuda a química do cérebro a se equilibrar. Essa é uma das funções do psiquiatra. Ele não é médico de maluco. Ao contrário, ele é médico dos sãos, daqueles que querem estar bem, né? E o psicólogo é aquele profissional que vai te ajudar a entender, ou ao menos a falar de todas essas emoções que você está sentindo e não sabe como lidar com elas. E se tiver os 2 trabalhando em conjunto, melhor ainda. Porque quando você sai da depressão, e, gente, cada fase dessa tem uma duração, né? Dependendo do espírito encarnado ali, né? Algumas pessoas levam anos deprimidas, outras aceitam tudo rapidamente e vivem, né, tranquilamente, apesar da dor. Outras pessoas precisam de ajuda, uns mais, outros menos, mas enfim. Quando acaba a depressão, chega a fase da aceitação.
é quando a gente começa a olhar o mundo à nossa volta. É quando a gente abre as nossas antenas parabólicas e aí sim, todo mundo que estava ao nosso redor, ajudando, amparando, falando coisas boas, querendo ajudar, mas a gente não estava percebendo, ou quando percebia, rechaçava, na fase da aceitação. Tudo isso vem através dessa antena parabólica que a gente abre. O mundo volta a ter sol, lua, mar, florestas, água, alegrias. No meio disso tudo aí, a gente ainda se pune, tá? E na aceitação, depois do processo que a gente passou, na aceitação a gente para de se punir. A gente sabe que não é culpa nossa. E aí a gente vai começar realmente a lidar com a realidade. Eu vou ter que gerir minha vida de trabalho e vou ter que saber coordenar isso com os meus filhos, a minha vida com eles, né? Eu vou ter que lidar com a parte financeira. E aí a gente começa a caminhar. Tem uma palavra-chave que eu pesquisei na época e trago aqui para vocês hoje. É a palavra-chave para a gente enfrentar ou recuperar a nossa serenidade e o nosso equilíbrio. Essa palavra-chave é submissão ou resignação. Submissão e resignação a quê? A vontade do Pai. Por isso é que eu disse que não importa a religião. Esse diamante que eu mencionei, o centro dele é Deus. Então não importa a religião. Se a gente consegue se submeter, se resignar à vontade do Pai, se a gente começa a compreender que Deus tem um quebra-cabeças de zilhões de infinitas peças. Não é aquele quebra-cabeça da gente de 1000 peças que a gente leva uma vida tentando montar, não. Apesar de que a gente também leva uma vida tentando montar, né, se a gente levar em conta proporcionalmente, né? Mas a gente está falando de Deus. Deus enxerga o quebra-cabeça pronto. E a gente tem uma pecinha, sabe aquela pecinha do quebra-cabeça bem tortinha, bem lá do meio, daqueles quebra-cabeças gigantes que a gente não consegue encaixar? Isso somos nós. E aí a gente fica com aquela pecinha, achando que porque tem aquela pecinha sabe tudo. E resignar, submeter-se à vontade do Pai, tem a ver com isso. Com a compreensão de que Ele sabe por que aquilo aconteceu. E aí a gente chega na segunda etapa desse processo de perda dos entes amados,
que é o que eu chamo de nosso egoísmo, que é quando a gente pergunta por que eu? Por que eu? E a espiritualidade superior, no Livro dos Espíritos, responde: porque isso é uma prova ou uma expiação. Ih, caramba, minha colinha tá caindo aqui. Porque isso é uma prova ou uma expiação. E comum é a lei. Ou seja, todo mundo vai passar por isso. Vai passar por isso, inclusive, diversas vezes em cada jornada terrena. Isso está na pergunta 934. Eu inverti a ordem porque eu achei que dava mais sentido. E aí eu fui buscar material no Evangelho, que também tem, no seu capítulo 5º, um item sobre perdas de pessoas amadas. E vejam que tem mais alguma coisa para a gente perceber. Porque o nosso egoísmo quer a pessoa ali, com a gente. A gente não quer perder. A gente não quer perder nada. Eu sempre lembro do Salmo 23, o Salmo do rei Davi, que ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lógico que Davi não deu essa leitura, não fez essa leitura que eu estou fazendo agora, de o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada faltará o quê? Que é nada que me faltará? O quê? Porque a gente está falando de gozos e penas e gozos terrestres. Então, como é que nada me faltará se eu acabei de perder a pessoa que eu amo? E aí o Evangelho, lá no trecho de perda de pessoas amadas, diz assim: em vez de vos queixardes, olha aí a inversão de tudo aquilo que a gente falou até agora. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz a Deus. Em vez de vos queixardes, que era o que a gente estava fazendo até agora, regozijai-vos quando apraz a Deus, ou seja, quando Deus resolve, né, retirar, olha a expressão que é usada, retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Se você não entendeu até agora a perda da pessoa amada ou das pessoas amadas, né? Porque às vezes são acidentes que levam vários ao mesmo tempo. Se você não entendeu até agora, escuta isso. Quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. E aí a pergunta continua: não será egoístico desejardes que ele aí continuasse, nesse vale de misérias que a gente está, que ele aí continuasse para sofrer convosco? Olha o egoísmo da gente. Eu também,
lembrei disso quando perdi o meu primeiro marido. Como eu já tinha passado por todas as fases, um dia eu estava sentada no quarto, comecei a arrumar as coisas dele, aquela coisa que a gente faz, né, para dar para alguém e tal. E eu pensei assim, puxa, ele está livre de tudo isso. É esse pensamento. Ele está livre, ou ela está livre de tudo isso. Dinheiro, engarrafamento, calor, frio, preocupação, imposto de renda, gente. Imposto de renda. Não precisa mais fazer. Olha como Deus é bom quando tira a pessoa amada para ela não continuar sofrendo com a gente. A gente vai continuar aqui por algum motivo, né? E a gente vai enxergando os motivos à medida que a gente vai caminhando nessa linha, né, da jornada, nessa linha do tempo da jornada. Então Deus tira o ser querido desse vale de misérias. Eles usam um exemplo que diz assim: façamos ainda a este propósito outra comparação. Você tem um amigo que está sempre perto de você, mas esse amigo está em penosíssima situação de saúde, financeira, familiar. E aí esse amigo diz a você assim: olha, eu vou viajar para um lugar que vai ser melhor para a minha saúde, aonde eu vou ter um emprego que vai me remunerar melhor para eu poder sustentar a minha família. As coisas vão se ajeitar. Você vai dizer para esse amigo: não, não vai não, fica aqui comigo. Você está sofrendo, você está com a sua saúde debilitada, não vai não. Não vai não, porque eu vou precisar de você. Egoístico, né? Completamente egoístico. O terceiro item é o reflexo dos nossos pensamentos naqueles que partiram. Toda vez que você chora de saudade, a espiritualidade pega esse material como se fosse uma mensagem de amor e de carinho e leva para o teu ente amado que partiu, que está lá no plano espiritual. Agora, se você insiste num chororô, numa dor desarrazoada que vai além do limite e que fica perturbando não só você, como a todos à sua volta, aí está na hora de pensar. Aí está na hora de parar. Porque você está com o seu chororô, com a energia que você está gerando, não mais aquele pacotinho lindo de amor e carinho. Você está chamando essa consciência do ser amado para junto de você. E o que é pior, você está perturbando, atrapalhando a recuperação dele ou dela no plano espiritual. Então, gente, perder, chorar de saudade, naturalíssimo, naturalíssimo. Agora, desespero, nunca, porque isso vai refletir nos nossos entes queridos. E mais uma vez, isso é egoísta. Isto é uma ação egoística. Não faça. O último item, a gente está bem em cima da hora e eu peço perdão, porque o tema é extenso.
é a ferramenta de comunicação com os que partiram. Deus é tão bom, é tão perfeito, que ele, tendo o quadro à frente dele, sabendo que você só tem uma pecinha toda esquisita para encaixar, ele não te deixa esse tempo que você ainda tem de jornada terrena, ele não te deixa só. Porque ele nos concedeu a mediunidade para que a gente possa entrar em comunicação com os nossos amados. Todas as mediunidades. Aí é um assunto para um outro estudo. Todas as mediunidades. Você sente uma mão no seu ombro. Você escuta a voz da pessoa e você diz, parece que a pessoa está aqui. De alguma forma, a espiritualidade faz chegar até a gente. O recadinho. Você está no banho, aquela água que cai, aquela água sagrada. Nunca entrem no banho sem dar valor àquela água que cai. Seja um banho de canequinha, no balde, seja um banho de duchas corona, um banho de água quente, nunca desperdice aquele momento. Aquele é um momento mediúnico, porque a água é altamente condutora de energia. E a espiritualidade aproveita que a gente está limpando não só o corpo, como o nosso perispírito, e naquele momento te manda a intuição, a solução para um problema, aquele clique para o estudo que você tem que fazer. A gente tem ainda uma história para contar. Eu vou abusar desse último pedacinho, peço desculpas, mas eu não posso deixar de fechar esse tema sem falar da subpergunta A da pergunta 936, que diz assim: com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida. Olha o puxão de orelha aí. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Se a gente veio, é porque pode passar por isso. A gente se preparou lá do outro lado para isso. A gente sabia que ia perder alguém. Mas o corpo dá aquela enevoada, né? Propositalmente, para a gente não enlouquecer, né? E aí diz assim: entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando, fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se felicita quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. Porque essa dor da perda é a dor que Jung definiu. Sem dor não há despertar da consciência. Sem essas dores, sem essas tribulações, não há evolução. E a gente não veio aqui
para brincar. Isso aqui não é Disney. Isso aqui é uma oportunidade que a gente ganhou, muitas vezes com o empenho de amigos lá do plano espiritual, porque a gente de repente nem tem merecimento, mas amigos de maior estatura espiritual endossam a nossa vinda e a gente vem. Então que a gente não se perca nessa jornada. Que a gente não perca a oportunidade, apesar desses choques, dessas perdas e desses obstáculos. Essa é a mensagem que eu gostaria de ter trazido e consegui, graças a Deus, na noite de hoje. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela atenção e que a paz de Jesus esteja conosco.